as missões necessárias. Por exemplo, o guarda municipal hoje, como ele prende alguém? Artigo 301 do Código de Processo Penal, como qualquer do povo. Qualquer cidadão. Porque ele não tem o poder de polícia para agir, mas é necessário, mais do que necessário. E a sociedade precisa... Isso quem impõe limite, não impõe, coronel? Major, perdão. Sem a menor dúvida, quem ganha com os limites disso é justamente o crime. Eu pensando na ótica do cidadão, e eu costumo dizer, o cidadão ele é daltônico em relação à segurança. Ele não enxerga a cor do uniforme que o protege, ele não quer saber se é cinza, marronzinho, amarelinho, jaleco preto, boné, ele quer ser protegido. O cidadão que está agora numa expectativa do filho sair da escola, ele não quer saber quem vai fazer a segurança do filho dele nessa saída da escola. O cidadão que está aguardando o filho voltar para casa da universidade, a mulher voltar do emprego, ou o marido voltar do emprego, ele não quer saber qual é a cor ou o tipo de organização que está protegendo. E é isso que o Estado brasileiro como um todo, as organizações envolvidas dentro desse sistema, tem que pensar um pouco mais no interesse comum. 20 anos que nós estamos discutindo, simplesmente discutindo, e não se chegou sequer a ter projetos para serem votados, discutidos pela sociedade ou votados pelo Congresso em relação à segurança pública. Então, esse sentimento de impunidade, realmente, de que o crime compensa, ele faz mal para a sociedade. Com absoluta certeza, o sentimento, muitas vezes, do juiz, que ele é obrigado pela legislação a colocar um indivíduo que ele tem a convicção e, às vezes, tem a materialidade de que o indivíduo é pernicioso à sociedade. Entretanto, ele não tem os instrumentos legais, sob pena dele incorrer na ilegalidade, e é obrigado a colocar em liberdade. E às vezes a população não entende. Mas como que está acontecendo isso? Mas isso é uma barbaridade. O indivíduo é um criminoso quanto mais e foi colocado em liberdade. Tenha a certeza ao cidadão que, no íntimo, tanto ao juiz como ao policial, ao promotor, acaba tendo um sentimento de frustração em relação a não ter os instrumentos adequados. Então, não tenha a menor dúvida, cidadão, que nós precisamos alterar, discutir, aperfeiçoar a legislação para dar instrumentos. Não são os recursos humanos que são altamente preparados hoje. Se nós pegarmos os quadros do Ministério Público no nosso país, os quadros da magistratura, são profissionais altamente especializados, são concursos dificílimos, altamente, uma seleção rigorosa, um controle interno absoluto em relação à conduta, às ações, à legalidade das ações, mas tem a limitação justamente da lei. Não dá para imaginar um sistema de segurança pública que não esteja amparado na lei. Ah, mas aí nós criamos, por isso que aparecem as milícias. Sai da lei. Vai fazer ato de banditismo, sai daquilo que diz estar combatendo. Ah, mas o sentimento de justiça, ele acaba não justificando lá na frente para a sociedade. E a sociedade também há de entender... Você acha que a polícia militar tem que ser mais enérgica ainda com essas milícias que dizem existir? A gente... Não tem a menor dúvida. Eu fiquei 29 anos no serviço ativo da Polícia Militar e completei 30 anos que ingressei na Polícia Militar agora esse ano. E não tem a menor dúvida. Como você recebeu a morte do Coronel Hermínio? O Coronel Hermínio é um grande amigo meu. Fizemos o curso de Educação Física da Polícia Militar entre 85 e 87 juntos. Tínhamos uma convivência, eu sou morador da Zona Norte de São Paulo, ele também, somos amigos. No final do ano tivemos juntos, ele esteve junto com a minha família. E para mim, como amigo, um choque. Como cidadão, uma grande perda, um grande profissional de segurança pública, um homem compromissado com a causa pública, e sou sabedor exatamente que ele acabou sendo executado exatamente porque ele estava cumprindo a sua missão. Não foi esclarecido até então as circunstâncias ou a autoria da morte. Existem algumas vertentes em relação
a vingança de policiais que poderiam estar sendo investigados. Eu entendo que deva se verificar outras vertentes. Não podemos esquecer que foi na região do Hermínio que houve um acidente, ou um pseudo-acidente, com o advogado Jamil Choca, em que foi encontrado dezenas de pacotes de dinheiro destinados a distritos policiais, numa circunstância em que ainda não foi esclarecida. Eu tentei abrir uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa, eu e o deputado Vanderlei Sirac, estamos com 28 assinaturas, o governo se mobilizou para que os deputados da base aliada ou alienada não assinasse esse pedido de CPI para que não se esclarecesse a fundo essa questão dos caça-níqueis. Isso foi na região em que o Hermínio era o comandante. Ele instaurou um inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais militares que atenderam inicialmente à ocorrência. E isso acabou criando dissabores ao mundo do crime e a policiais corruptos, sejam civis ou militares, que têm essa estreita ligação com a máfia dos caça-níqueis. Um segmento pequeno da polícia, mas que consegue justamente desmoralizar até o aparato de segurança pública. O Hermínio estava batendo forte nisso. Uma outra vertente, justamente em função da atividade dele no penúltimo comando dele, antes de ser promovido a coronel. Ele foi transferido para o Centro de Telecomunicações da Polícia Militar e foi o responsável pelo processo de licitação dos novos equipamentos de transmissão, tecnologia e criptografia do sistema de comunicações da Polícia Militar. Um sistema, uma licitação de quase 100 milhões. E aí ele me confidenciou várias vezes, como um amigo, a pressão que ele estava sofrendo de governo, do próprio comando da Polícia Militar, para agilizar, nunca me disse que estava sendo ameaçado, mas para agilizar os procedimentos de licitação, tendo em vista que havia a ânsia governamental de se concluir o processo para se anunciar a mudança de equipamento, até pela proximidade das eleições. E ele me dizia, o português me dizia, nós o tratávamos como português, ele falava, eu vou fazer a cartilha, eu vou fazer o que for certo. E acabou desclassificando empresas, acabou, sim, talvez prejudicando interesses escusos, e numa morte dessa forma que foi, uma execução mórbida, com 6 disparos, há de se verificar todas as vertentes, sejam policiais que se tornaram criminosos, seja a máfia dos caça-níqueis, sejam empresas ou pessoas que possam ter perdido com a sua ação correta nesse processo licitatório, e também não desconsiderar até a possibilidade passional. Então, numa investigação de um crime dessa ordem, e o clamor público que ele tomou em função do Hermínio ser o comandante da região, eu não tenho a menor dúvida que requer realmente uma apuração mais severa. Eu acabei